na partida entre Fluminense do Piauí e Ponte Preta pela primeira fase da Copa do Brasil, quem levou a melhor foi a Macaca, que administrou a partida no Lindolfinho. No início do duelo, o time paulista parou na boa atuação do goleiro Jefferson, que conseguiu segurar o placar até os 10 minutos. Só que a bola cruzada na área por Amaral parou em Pablo Diego, que ajeitou de cabeça para Matheus Silva colocar a Ponte na frente. Mas só o goleiro tricolor não garante resultado, principalmente quando os erros dos companheiros atiram contra a própria meta. E essa confiança se estendeu no segundo tempo. Nos primeiros minutos, Jefferson já teve que trabalhar muito para defender as investidas do time paulista. Pio ainda assustou a defesa da Macaca com essa bomba de fora da área, mas ficou por isso mesmo. Apático e totalmente envolvido, o Fluminense deu espaço para a Ponte ampliar o marcador com Pablo Diego. Mesmo com a vantagem numérica e a classificação na mão, os visitantes seguiram administrando a partida com tranquilidade e fechou o placar com Gé, artilheiro do time na temporada. Com 3 competições no calendário, a Copa do Brasil era uma das prioridades do Fluminense. Agora eliminados, o time tem apenas o Campeonato Piauiense para focar. Já a Ponte Preta, que garantiu com tranquilidade a classificação para a próxima fase, volta a São Paulo de cofre cheio e de olho no próximo adversário do Paulistão A2, o Comercial de Ribeirão. Tudo que se conquista na Ponte Preta hoje em dia é muito importante. A Ponte hoje já tem uma filosofia de trabalho, de jogo, um modelo. Nós já dirigimos a equipe há 54 jogos, temos um ano de clube, mesclamos muito bem a juventude com a capacidade que a gente tem de alguns jogadores mais experientes. E o mais importante é que nós fizemos um jogo de imposição. Estudamos com muito carinho e muita atenção o Fluminense, né? Buscamos todas as alternativas de estudar o Fluminense, optamos para fazer aquilo que nós fazemos sempre, marcar pressão o tempo todo, jogar o time para dentro do adversário. E eu acho que isso nos ajudou a manter o adversário longe do nosso gol e, consequentemente, a gente criar as chances e concluir da forma que nós concluímos. A Ponte abriu o placar bem cedo, 10 minutos. Bola levantada pelo Amaral, Pablo Diego. E aos 5 minutos o Filipinho perdeu um gol embaixo da trave, né? Dá um toquinho de cabeça e o Matheus Silva chegou batendo forte ali dentro da área, inapelável. O goleiro não conseguiu pegar, embora tenha tocado na bola. Mas Matheus Silva dentro da área é caixa. Zagueiro artilheiro. A Ponte abriu o placar aos 10 minutos e depois marcou no finalzinho do primeiro tempo, fazendo o segundo. 2 gols em cada tempo, 2 no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Vamos comentando essa partida. Gleger Zorzinho esteve comigo na transmissão da Rádio Bandeirantes. Grande abraço a todos e o meu muito obrigado para aqueles que acompanharam no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Uma audiência espetacular ontem. Fenomenal. Aqui o Gé, olha lá, ele faz a jogada e aí o zagueiro Lucão faz contra. Valeu aí a inteligência, né, do Gé, que meteu a bola, que passou por entre as pernas de um zagueiro. Jogada ensaiada, né, Batista? Jogada ensaiada com o zagueiro? Não, com o zagueiro não, pô. Jogada ensaiada do Everton, olha lá, ó. Ele busca o Gé lá dentro da área. O Gé tentou, quem que é aquele que tá lá no fundo lá, ó? Ele tentou fazer o passe, né, ó. Inteligentemente, ele bate pra trás, olha lá, ó. Tinha um jogador da Ponte entrando ali, ó. Então, isso aí é jogada de Pebolim. Já jogou? Era o Pablo Diego. Pablo Diego, ó. Pablo Diego que estava ali no lance do segundo pau. Então, Batista, primeiro dizer que a Ponte venceu e convenceu, né? Fez um jogo muito sólido, defensivamente falando, perfeito, né? Você vê que, bom, para dizer que o Kaique França não pagou ingresso e assistiu o jogo dentro do gramado, porque... Quem? Desculpe, o Kaique França, não o Pablo Diego. Então, assim, a Ponte realmente fez um grande jogo. Poderia até ter tido um placar até mais elástico, se não fosse as defesas do goleiro Jefferson,
que foi bem no jogo também, fazendo grandes defesas no primeiro, no segundo tempo. E eu gostei demais da postura defensiva da Ponte, eu gostei demais do posicionamento dos homens de meio de campo, e gostei demais também dos atacantes cirúrgicos, né? O Gé naquele lance, olha o Pablo Diego, ó, de primeira, tira do goleiro. O Matheus Jesus jogou uma barbaridade ontem, na armação, na articulação. Ele fez o papel do Elvis, né, com maestria, bola parada, né, levando, fazendo a transição meio de campo ataque. Então assim, a gente percebe que o Hélio dos Anjos primeiro tem o time nas mãos. Você vê que ele escala o Filipinho, né, ninguém esperava essa escalação, e foi muito bem no jogo. Assim, jogou, mas jogou só o primeiro tempo, depois saiu, mas aí é posicionamento. Ele tira o Filipinho, coloca o Júnior Tavares para dar um pouco mais de experiência, acerta também na substituição, e eu gostei demais, eu gostei do que vi. Eu, para ser bem sincero, eu disse durante toda a semana, olha, a Ponte vai conquistar o resultado positivo e vai voltar classificado. Mas eu não esperava um placar tão elástico como foi e com um jogo tão intenso como fez a Ponte, jogando fora de casa, no Piauí, contra um time, Batista, tecnicamente, muito abaixo, claro, com todo o respeito. Mas, pô, você jogar fora de casa, e nós já vimos situações parecidas com a Ponte Preta, enfrentando na estreia da Copa do Brasil, fora de casa, equipes tecnicamente inferiores e acaba sendo derrotado. Mas ontem a estrutura, a concentração, tudo que foi apresentado, dá para se dizer que a Ponte venceu e convenceu. E para você, CH, a sua opinião, a classificação da Ponte, que agora embolsa 1.400.000. Já tinha recebido 1.250.000 e hoje a CBF vai fazer o Pix de 1.400.000. Olha, Batista, quando, pelo menos eu, analiso o futebol dessa maneira. Quando você percebe um time pronto, organizado, nas mãos do treinador, você pode dar palpite sobre o time, não é? Como eu fiz ontem. A Ponte se planejou, a Ponte está nas mãos do seu treinador e ele sabe o que faz. Independente com quem joga, a Ponte foi para o Piauí, para Teresina, pronta para trazer a classificação. A gente não que supervalorizou, mas a gente respeitou aqui o Fluminense. Respeitou porque fizemos ali uma triagem, né, Gleber? Vê aqui, assiste dali, vê colocação, essa coisa toda. E tinha um time interessante. O que aconteceu ontem foi mérito da Ponte. A Ponte não deu chance para o Fluminense respirar. Independente da qualidade técnica, tem muito jogo de futebol que você enfrenta o superior contra o inferior e o superior se complica. A Ponte foi objetiva, organizada, humilde dentro de campo e o time cumpriu aquilo que o plano de jogo determinava. Parabéns à Ponte e é uma vitória de um peso gigantesco. Sabe por quê? Porque é o início do planejamento do Campeonato Brasileiro. O dinheiro vai chegar em boa hora para, sabe, a Ponte tentar se organizar um pouco mais. Então o time está de parabéns. Eu tinha a convicção que o time voltaria classificado. Agora, como o Gleger disse, eu tenho que reconhecer aqui, eu não esperava um placar desse tamanho, Batista. Olha, na entrevista coletiva, o Hélio dos Anjos reclamou demais da estrutura do estádio em que o jogo foi realizado. Reclamou da questão logística. Teve o Kiko, que faz essa questão logística, sair às pressas para comprar água, para comprar cadeiras, não tinha cadeira. Alugar, né? Ele disse alugar, cadeiras e ventiladores, né? Exatamente. Porque, Batista, Piauí é complicado. E assim, a estrutura não é igual aqui, né? Então, eu já passei alguns apertos parecidos com esse, o pessoal tem que sair às pressas aí. E tem que ressaltar a competência do Kiko, né? Conseguiu se organizar e deu a estrutura necessária. A Ponte Preta chegou nessa madrugada em São Paulo, desceu em São Paulo e veio de ônibus para Campinas, 3h30 da manhã. Então uma viagem extremamente desgastante, quase 3.000 quilômetros. Folga geral hoje, amanhã pela manhã e amanhã à tarde já tem a reapresentação, quando começa a programação dedicada ao comercial. Não tem tempo para nada, né? Porque vai reapresentar amanhã. Tem tempo para descansar só. Só descansar.
É o chamado pijama training daqui pra frente. Não tem o que fazer, Não né, tem o que Glega? fazer, não tem. Não pode nem ter a pretensão de querer fazer alguma coisa nesse momento. É descansar o time para que todo mundo esteja pronto, né, Glega? Porque esse jogo de sábado vai ser muito difícil. E é importante, né, dar essa folga, até pelo pessoal também, né, que não tem jogado, até porque a viagem é pesada, né? Você chega de madrugada, não dorme direito. Não então, dá. assim, é importante demais. Pijama treine e os ajustes, CH, aquele famoso treininho de posicionamento, né? Vai na preleção, ajusta os botões. E o Hélio é muito competente com isso. Tem uma coisa, né, Gleger, que vai determinar o que vai ser utilizado no sábado, que é a revisão médica, clínica, né? Porque tem o jogo, tem Desgaste, né? o desgaste da viagem e tudo, e tem a história do passivo, né? Tem muito jogador que foi para o jogo, o time titularíssimo, né? Vamos ver se toda a tropa vai estar em campo no sábado. Pode ser até que o Hélio dê uma segurada, né? Deve rodar, né? Por exemplo, já não tem o Arthur. Arthur jogou ontem, mas está suspenso com o 3º cartão e não joga lá em Ribeirão Preto no sábado, 4 da tarde. Bem observado. Então, na lateral já vai ter uma modificação. E deve ter também outras alterações. Por exemplo, o Cássio Gabriel não jogou ontem. Ele fez 5 substituições, o Hélio, e não colocou o Cássio Gabriel. Será que sentiu lá no treino, lá em... Ou segurou até para na sábado. transmissão de ontem, nós falamos, lembra, né? Falei, alguma coisa deve ter acontecido. Porque o Cássio Gabriel é o substituto natural do Elvis. E quando o Elvis se ausentou por cartão ou aquela vez que ele estava gripado, o Cássio Gabriel entrou e deu conta do recado. Além da vitória, do dinheiro, essa coisa toda, ontem o jogo deixou, pelo menos para mim, muito claro que existe vida sem o Elvis. O que eu estou querendo dizer aqui? Tem 2 alternativas. Uma ao que foi utilizada ontem. O Matheus Jesus. Jogou demais, né? Jogou muito, hein? E a outra é o próprio Cássio Gabriel e o Matheus Jesus um pouco mais atrás. A característica do Matheus Jesus, ela já tem um pouco desse perfil de armação, né? Só que ele gosta de vir jogando de trás, né? Saindo. Mas ontem o que jogou, pelo amor de Deus, o que jogou o tal do Pablo Diego também é brincadeira, hein? Que tá jogando esse rapaz, hein? Assim, agora, Batista, o Cássio Gabriel, provavelmente, ele deve ter sentido alguma coisa no treino, CH. Desculpe, lá em Teresina. Porque senão não teria nem viajado, pô. Ele estava no banco, né? E assim, seria a primeira alternativa. Mas de repente ele não foi preservado? Não acredito. Porque ele não vem jogando todas. Ele é reserva, né? Quem vinha jogando todas era o Elvis. E jogou bem a última partida. E jogou bem a última partida do Cássio Gabriel. Então eu levantei essa suspeita na transmissão de ontem da Rádio Bandeirantes, porque ele estava no banco, mas tive a impressão de que estava fazendo número. Porque senão ele teria entrado no segundo tempo. Apesar de que o Matheus Jesus foi até o final. Jogou os 90 minutos. Então, se o Hélio dos Anjos colocou o Matheus Jesus no lugar do Elvis... Evidentemente que se o Matheus Jesus não saiu, não tinha razão também para ele colocar o Cássio Gabriel. Mas só que, pô, quanto tempo faz que o Matheus Jesus vem jogando constantemente? Você sabe no que... No 4-0 você pode dar um respiro. A sabedoria do Hélio é tão grande, futebolisticamente falando, que ele coloca o Matheus Jesus, já percebeu, em todos os jogos até o final, ele acaba com a energia do jogador. Por isso só ter vontade de fazer uma coisa, Batista: jogo e cama. Mas está resistindo bem, está indo muito bem, né? Tá indo fisicamente bem. Está sobrando. Mas a sequência também tem feito bem para ele, né? Verdade, também, a sequência, esse posicionamento, fazendo gols, inclusive. Ele sabe, o Matheus Jesus, pô, sofreu demais esse ano que ele ficou parado aí. E o cara, ele tem a percepção de que é um momento para ele voltar novamente ao cenário, né? Ele não tem correspondido. E ele não tem histórico de contusão. Se você pegar a ficha dele, desde lá da base, e tem jogador, né, Gleg, que quanto mais joga, mais forte fica. Exatamente. Mais preparado fica, né? Tem que dosar, evidentemente, em alguns momentos. Mas foi só uma brincadeira, Batista. Mas é o seguinte, lá em Leme, calor violento, né? 35 graus, e o Matheus Jesus resistiu. Teresina, que também é quente pra caramba, apesar de que o jogo foi à noite. Mas o Matheus Jesus resistiu.
Então, se é que está tendo uma testagem, né, do Hélio dos Anjos para o Matheus Jesus, ele passou com louvor. Até agora sim, passou com louvor. E seria aí, e falando aqui da próxima partida, seria até interessante dar uma folguinha para ele dar uma descansada também, porque, tudo bem, ele não tem histórico de lesão, mas, porra, a sequência para ele aí tá pesada, hein, velho? Tá fácil não. Ele realmente, né, o Hélio dos Anjos está metendo o rei nele.